de luz, nasce do amor. Então, quando a gente não tem esses recursos internos, é muito comum o quê? Quando as pessoas estão enfrentando essas fases mais difíceis, né? Da pessoa desacreditar mesmo, né? Ficar desacreditada da fé, muitas vezes até revoltada, né? Porque enfrentam esses problemas que muitas vezes a gente pensa que não tem solução e que não vão passar. E não é bem assim, né? Então, nós temos alguns exemplos de situações difíceis que podem acontecer em nossas vidas, né? Por exemplo, primeira situação que é muito comum, quando as pessoas procuram seguir o caminho reto, que fazem suas preces, né? Com todo fervor, e que não vê essas preces serem atendidas, né? Pelo menos de acordo com as suas vontades, né? De acordo com o seu entendimento. Elas acham que suas preces não estão sendo atendidas no tempo delas, né? E muitas vezes essas pessoas se revoltam por conta disso. Só que a gente tem que compreender, a gente tem que ter uma tomada de consciência muito importante, que quando nós viemos aqui para a Terra, não foi à toa, não foi ao acaso. Teve todo um planejamento reencarnatório. E ao ter esse planejamento reencarnatório, pode ter certeza que para cada um de nós existe um plano divino a ser cumprido em nossas vidas, né? Então, nem sempre as nossas vontades, o que a gente pede, está de acordo com esse plano divino em nossas vidas, né? E às vezes também a gente pede, assim, querendo que aconteça logo, no nosso tempo, e a gente precisa entender também que existe o tempo de Deus, né? Então, não é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, nem sempre é assim. Aí, nesse texto, Emmanuel traz o seguinte, que quando nós formos fazer as nossas preces, nós devemos fazer em nome do Cristo. Nós devemos fazer em nome de Jesus. E o que é que significa isso? Você fazer as suas preces em nome de Jesus. É você aprender a respeitar a vontade divina, né? Então, o que Deus espera da gente é que nós sejamos mansos de coração, como diz lá nas bem-aventuranças. E o que significa você ser manso de coração? É você aprender a se curvar diante da vontade divina, né? Então, nem sempre aquilo que a gente quer, que a gente pede, vai poder acontecer da forma que a gente espera, né? E nós precisamos entender isso, que quando não acontece é porque não está de acordo com esse plano divino em nossas vidas. Isso chama-se resiliência, né? Nós aprendemos a ter resiliência, aprendemos a ter essa tomada de consciência que a vontade divina em nossas vidas, ela vai ser sempre a mais adequada ao nosso processo de evolução, né? Ela vai ser sempre a vontade mais amorosa. Então, tem coisas que a gente não compreende, acontecimentos da nossa vida que a gente não compreende momentaneamente e que mais tarde, lá no futuro, a gente poderá compreender, né? Então, não adianta se revoltar contra isso, porque a gente não vai resolver nada, né? Nossa atitude deve ser de mansidão, nossa atitude deve ser de resiliência. Outra situação muito comum, né, é quando a pessoa enfrenta uma doença, né?
Uma doença que pode ser de cunho físico, emocional, espiritual, não importa a natureza da doença. E que seja uma doença grave, por exemplo, né? Então, não é fácil você enfrentar uma doença assim, nem para quem está doente, nem para a família, para as pessoas mais próximas que amam aquela pessoa que está doente. Então, é todo um processo difícil, né? E quando essas pessoas pedem, fazem suas orações, pedindo uma melhora, pedindo a cura para os seus males, e essa cura não vem, então não vem da forma como a pessoa espera, nem no tempo que a pessoa espera, né? Muitas vezes as pessoas se revoltam também. E a gente tem que ter em mente que quando o corpo físico ele vem a reclamar, né? É porque a desordem já existe lá no nosso corpo fluídico. E muitas doenças que a gente pode não compreender, né? Não encontrar as causas evidentes nessa vida, podem estar em vidas passadas. E nós temos relatos, por exemplo, de livros que foram escritos, né? De doentes terminais, que muitas vezes não conseguiram a cura física, mas que disseram se sentir curados espiritualmente, né? Curados no seu corpo fluídico. Então, a gente tem que compreender também, né? Mais uma vez, que nada acontece por acaso. Então, não é a pergunta por que isto está acontecendo comigo, mas para quê? Qual é o aprendizado que eu preciso colher dessa situação difícil que eu estou enfrentando?